Eu devolvo a pergunta para o professor Paulo Cruz para dar a avaliação dele sobre a lei que foi sancionada e se na avaliação dele essa pena e aumentada seria a melhor alternativa nesse momento. Bom, eu concordo com o Jorge com a questão de que assim a melhor solução é a educação, né? E eu acho que tem um agravante no caso brasileiro, porque no Brasil ainda é muita a ideia de racismo ainda é muito confusa para muita gente. Por exemplo, de classificação, né? O que é racismo, o que não é racismo. Então, é claro que o trabalho dos movimentos negros e o trabalho, inclusive, daqueles juristas que trabalham com o tema é já a tentativa de tentar classificar bem o que é racismo e o que não é. Né? Só que nós temos um agravante que é recente na sociedade brasileira, que é, por exemplo, né, o nosso atual ministro de Direitos Humanos, o professor Silvio Almeida, ele criou, né, na verdade, ele desenvolveu uma teoria social chamada racismo estrutural, que explica a sociedade, explica o modo como a dinâmica social acontece, de modo a que o racismo esteja penetrado, de certo modo, nas estruturas sociais, que seja impossível se desvencilhar dele. Né? Então, isso causa um problema terrível para nós, porque a gente tem dificuldade agora de estabelecer quando o racismo é intencional ou quando o racismo não é intencional, porque na ideia de racismo estrutural é possível uma prática de racismo que não seja intencional. Aí complica, né? Então, quer dizer, como é que a gente vai aplicar a lei numa situação como essa? Eu sou favorável que se haja punição para casos de racismo, nem sou contra isso, acho que tem que ter mesmo. Mas eu sou daquele que pensa que a lei deve nascer da cultura e não o contrário, né? Então, você não tentar mudar a cultura por conta de uma lei, porque isso não acontece, né? Como o próprio Jorge falou. Então, quer dizer, se a gente ainda tem muita dificuldade de estabelecer quais são os casos de racismo, quais são os casos de injúria, por exemplo, a gente vai ter muita dificuldade de punir as pessoas. Ou corre-se o risco de começar a punir as pessoas por casos de suposto racismo involuntário, digamos assim. Então, quer dizer, eu tenho um amigo no meu trabalho que faz uma brincadeira comigo que eu não gosto, como aconteceu no passado comigo. Né? E eu repudiei na hora, eu fiquei 1 ano sem conversar com um amigo de trabalho por causa disso, mas isso seria enquadrado na lei de injúria, eu poderia denunciá-lo, ele poderia ser preso, né? Por causa de uma piada ridícula, idiota, né? E lhe custaria a liberdade. Então, a minha dificuldade é entender se a gente não vai com isso, talvez começar a prender as pessoas aí, porque elas fazem. Porque culturalmente o Brasil ainda é um país em que as pessoas gostam de fazer esse tipo de piada sem graça, né? E aí as coisas podem se confundir muito. Perfeito. Inclusive, o meu próximo questionamento seria justamente sobre isso, já que há um grupo de pessoas reclamando justamente, especialmente pessoas que fazem piada, né? Reclamando justamente disso, de que se essa prisão não seria uma medida muito agravada para quem faz piada, porque pode ser considerado, não necessariamente precisa ser um crime, mas se a pessoa se sentir ofendida com isso, ela pode vir a reclamar e pedir aí a prisão. A multa não seria mais eficaz nesse momento do que para fins pedagógicos do que a prisão? Nesse caso específico que eu fiz o questionamento para o professor Jorge Marcos. Sim, no caso de uma pena, eu acho que a multa seria muito mais pedagógica do que a prisão. Eu tenho uma dificuldade muito grande de cercear o humor. Né? Eu acho que o humor ele está numa escala digamos assim, ele está numa escala da sociedade que a gente deve encará-lo como algo diferente do normal, digamos assim. Então, eu tenho dificuldade com certos tipos de piada? Tenho. Então tá bom. Então eu não vou assistir o show daquele humorista X. E pronto. Né? A própria sociedade, eu acho que tem meios de equalizar isso. Então, tem determinadas piadas que antigamente eram engraçadas e agora não são mais. A gente mesmo vai equilibrando isso. Demora um pouco mais, obviamente, mas é um trabalho educativo também. Né? É um trabalho também de educação e também de instrução. Então, mas eu tenho muita dificuldade em a gente tentar cercear o humor. Eu acho que o humor tem que ser absolutamente livre.
E eu acho que a própria sociedade já tem mecanismos para rechaçar qualquer tipo de humor que seja ofensivo a ponto de prejudicar a pessoa X ou Y. Né? Então, assim, tem determinadas piadas a respeito de pessoas negras, a respeito de pessoas gordas, sei lá o quê, que ofendem. Bom, tem. Né? Mas isso também vai muito da sensibilidade das próprias pessoas. Né? Isso é subjetivo. Pode ofender a mim e pode não ofender o outro. Fala, não, eu dou risada, eu sei que não tem nada a ver com isso e tal, e tudo bem. Né? Então, esse é o problema. Então, cara, se a gente não acha mais piada com o negro engraçado, a própria sociedade vai dar um jeito de falar, meu, essa piada não tem graça. Né? Vou no show, ninguém vai rir. Né? Essas piadas ainda existem porque elas provocam um riso. É óbvio que, nesse contexto, isso pode se misturar àquelas pessoas que de fato vão lá e se divertem com esse tipo de piada porque são racistas mesmo, porque são preconceituosas mesmo. Então, isso também acontece. Agora, como dizia a minha mãe, jogar a criança com a água do banho é um problema, né? Então, se tivesse que aplicar alguma pena, que fosse a multa e não prender um humorista porque ele fez uma piada que determinada pessoa não gosta. Aí, o que vai acontecer? O pessoal da militância negra vai começar a ir nos shows de humor para começar a denunciar humoristas para o sujeito ser preso. Já pensou se isso começa a acontecer? Então, a gente começa a tornar o Estado brasileiro um Estado persecutório. E isso é muito complicado, entende? Então, assim, a gente deveria colocar o humor no lugar onde ele deve permanecer, no lugar da chacota, no lugar daquilo que não deve ser levado a sério, no lugar de que saiu da porta do teatro ou saiu do lugar onde está acontecendo um filme, né, sei lá, você esquece aquilo, acabou. Aquilo ali é uma situação sui generis na qual o humor é aceito. Saiu dali, todo mundo tem que saber que aquela piada não faz sentido fora daquele lugar, entende? Mas isso é um processo de educação, né? Agora, sair prendendo as pessoas porque fazem piada é um negócio, para mim, que passa um pouco do ponto.